A gente vive um momento que eu não preciso dizer que é delicado. Quando começou a pandemia, a gente ouvia falar que o vizinho de um amigo nosso tinha um amigo cujo primo parece que pegou Covid. E agora, pelo número de casos, a gente acompanha ídolos que estão indo parar no hospital, a gente acompanha amigos que estão indo parar no hospital, a gente acompanha e torce por amigos que ficaram em casa torcendo para que eles não parem no hospital, e cada um que nos escuta temendo que aconteça com um caso na família, na casa, consigo próprio, enfim. E com muita expectativa, com muita vontade, com muito desejo, mais desejo do que um motivo concreto para acreditar, mas a gente não pode deixar de acreditar, que os políticos se organizem para, apesar de tudo que aconteceu até agora de errado, eles consigam pegar o bonde de onde está e levar para um porto mais seguro, porto seguro mesmo, só no final da pandemia, mas mais seguro, recuperando o tempo perdido, se é que é possível recuperar todo o tempo perdido, mas tentando de alguma maneira organizar. Então amanhã, quarta-feira, dia 24 de março, tem uma reunião marcada, presidente da República, presidente do Senado, da Câmara, presidente do Supremo, alguns governadores, para discutir a pandemia e o que fazer daqui para frente. Perdeu-se um tempo danado, né? Mais de um ano de pandemia no Brasil, e reuniões como essa, que deveriam ser regulares, deveria ser realmente um fórum de discussão, certo? O presidente da República, governadores, secretários de saúde, ministros da saúde, o tempo todo reunidos. Uma Câmara de crise, como aliás comentou o Rodrigo Pacheco no Canal Livre, presidente do Senado, na entrevista que nos deu nesse domingo. Muito equilibrada, muito sensata e inspiradora. Que bom saber que tem gente pensando com calma, sem o fígado, com o cérebro, os próximos passos. E ele falou muito sobre isso, sobre a necessidade da gente ter essa coordenação comandada pelo presidente da República. Não poderia ser diferente. O sistema é presidencialista, Brasília é um presidente cercado de prédios por todos os lados. Os governadores nessa estrutura são figuras importantíssimas, os prefeitos das cidades também, obviamente. São eles, como disse o Rodrigo Pacheco, que conhecem a realidade de cada um dos lugares. Não adianta o governo federal, do alto, né, do seu poder extraordinário, do seu orçamento extraordinário, ficar decidindo como é que vai ser a vida na cidade A ou B. Deve ter cidade que hoje pode estar mais aberta, deve ter cidade que hoje precisa estar mais fechada, deve ter estado que de uma forma geral precisa estar mais fechado, outro que pode estar mais aberto, e ter uma visão nacional. Coisa que a gente não tem hoje. A gente não tem. Não existe isso. Bom, eu não quero ficar usando esse caso para bater no governo federal, para elogiar muito menos, porque não há motivo algum para elogiar, mas só quero chamar atenção para o seguinte. Ontem à noite, numa reunião que varou a madrugada, a chanceler Angela Merkel reuniu os governadores de 16 estados lá, são 16 estados, esses 16 estados são divididos em 38 distritos, reuniu os governadores dos 16 estados, não pela primeira vez, não pela segunda vez, não pela terceira vez, mais uma reunião. Então, há 3 semanas a reunião foi, vamos começar a abrir, beleza, vamos começar a abrir e tal. E a reunião de ontem vamos começar, não vamos abrir. As restrições, o lockdown, que ia durar até 28 de março, ou seja, mais 5 dias a contar de hoje, vai durar até 18 de abril. E entre os dias 1 e 5 de abril, além de manter fechado o centro de cultura, lazer, esportivo e tal, fechou quase todo o comércio. Só supermercado e lojas de alimentação vão poder permanecer abertos no sábado, dia 3. Isso é Páscoa, gente. Estou falando de Páscoa. Bom, reunião pública proibida. Somente reunião social com no máximo 5 adultos de 2 residências diferentes, pedindo para as pessoas ficarem em casa no feriado.
É o mais rígido lockdown implementado no país desde o início da pandemia. O que aconteceu? Piorou a situação na Alemanha. E piorou a situação na Alemanha, que está vivendo a terceira onda da Covid, porque entrou a variante britânica. Tem variante lá, tem variante aqui. Entrou a variante britânica e essa variante britânica desorganizou aquilo que se imaginava como um processo de abertura. Ainda assim, se a gente comparar Brasil com a Alemanha, a gente vai ver que nós estamos com 56 mil casos por milhão de habitantes, eles estão com 31. Nós estamos com 1.400 mortes por milhão de habitantes, eles estão com 900. Eles fazem 4 vezes mais teste por milhão de habitantes do que a gente, e a taxa de vacinação deles é o dobro da nossa até o momento. Mas aí o que acontece? Por que eu estou chamando a atenção disso? Primeiro, para mostrar que eles fizeram aquilo que o Rodrigo Pacheco disse que o Brasil deveria ter. Eles têm uma instância de decisão. Angela Merkel, governadores, se reúnem online e conversam o tempo todo, com reuniões para tomar decisões importantíssimas. A outra questão é, lá, assim como aqui, tem disputas. Tem disputas. O prefeito de Berlim acha uma coisa, o governador da Renânia acha uma coisa. Não é o Renan, tá? Não é o Renan. Mas o da Renânia acha uma coisa. O governador da Baixa Saxônia acha outra coisa. E cada um pensa diferente. Então, eu estou citando o governador da Baixa Saxônia, ele achava que tinha que abrir mais rápido. Mesmo com esse recrudescimento, ele achava que não devia ser esse caminho, mas é um espaço de discussão. Lá não é uma decisão, eu mando, meu exército, meu país, meu governo, é nossa Alemanha, nosso povo. E olha lá, eles têm eleição em setembro agora, né? É um momento delicado, estão pressionados todos os políticos. É como se a gente estivesse em 2022. Agora, em março de 2022, imagine com eleições em outubro. Eles estão no 2022 deles, que é agora 2021. Chile também, aliás, diga-se de passagem, tem eleição esse ano. Então, a discussão sobre afrouxar ou não afrouxar, eles querem voltar o mais rápido possível para o que era antes da pandemia. Foram para a vacinação, que não está tão rápida quanto eles imaginavam. Fizeram o lockdown, que segurou o crescimento do número de casos. Imagine se tocassem a vida normal, como os irresponsáveis aqui no Brasil querem sugerir. Tudo bem, isso, mantenha os mais velhos em casa e vamos tocar a vida como ela sempre foi. Não funciona. Não funciona. Araraquara, interior de São Paulo, está aí para mostrar. O número de casos explodiu, fechou, mas fechou que fechou mesmo. O número de casos baixou, o número de mortes também baixou, e muito. Mas o lockdown não funciona, porque se você abrir, volta. Claro que se abrir, volta. A razão pela qual o lockdown não pode ser uma política. Do contrário, seria usada também para o serviço de segurança, né? Ficar todo mundo em casa, não tem mais homicídio. Olha que beleza. Também não tem mais atropelamento, não se usa mais automóvel, todo mundo anda a pé. Também não vai ter mais acidente de trânsito. Quer dizer, não existe como política pública deixar as pessoas em casa. Essa não é uma política pública, essa é uma política que se adota, é uma medida emergente, emergencial, né? Medida de emergência. Precisa, tem que fazer. E tem que fazer. Em certas circunstâncias tem que fazer. Essa discussão tem que ser tocada no Brasil. Aonde nós vamos fazer lockdown? Vamos fazer lockdown? Não vamos? Não pode ser resultado de um embate, aonde um fica falando que lockdown é um absurdo, chama de estado de sítio, como o presidente chamou, outro dizendo que o presidente está sendo irresponsável. Fica esse troço chato. Porque nós ficamos perdidos. É para fazer lockdown ou não é para fazer lockdown? É para ficar em casa ou não é para ficar em casa? Não, é essa ideia. Não, tá bom. Essa ideia eu já sei, já entendi. Mas em alguma circunstância, em algum momento, a gente vai ter que ficar em casa? Sim ou não? Isso tem que ser decidido. Como é que vai ser a campanha de esclarecimento para uso de máscara e para os vacinados? Nós temos várias coisas para discutir. Afinal, e fui vacinado. Como é que eu tenho que agir daqui para frente? Como eu agia antes? Um pouquinho diferente? Posso sair? Não posso sair? Posso sair quanto? Que cuidado eu tenho que tomar?
uso de máscara para o vacinado é igual para o não vacinado? É igual. Bom, mas não adianta, eu estou falando aqui, precisa ter uma orientação geral. Hoje são poucos os vacinados, infelizmente. Quando a gente pega os números de vacinados, a gente vê que o Brasil tem 6 vacinados por 100 pessoas. Isso inclui de primeira dose, né? Uma dose. Precisa de muito mais. Tá bom, mas e quando isso for 50? Como é que a gente vai agir? Em que momento a gente pode retomar a vida normal? São discussões que têm que ser travadas o tempo inteiro. Os mais jovens estão indo para as baladas. Cadê as declarações de todos os governantes, incluindo o presidente da República, contra a irresponsabilidade de quem sai sem necessidade? Uma coisa é sair para trabalhar, sou obrigado a trabalhar. Outra coisa é eu ir para uma festa. Cadê o presidente condenando a festa? Né? Essa campanha, cadê a campanha do Fique em Casa, do Ministério da Saúde? Não vá à festa clandestina. Toda festa é clandestina, porque são proibidas. Então, o exemplo alemão é um exemplo em que há diferenças políticas, eles não se entendem, eles brigam, tem direita, tem esquerda. O político A não gosta da Merkel, o político B sustenta a Merkel e eles se sentam à mesa porque eles entendem o seguinte: nossos inimigos não são os nossos adversários. Nós temos um inimigo que é o vírus. Se ele não se livrar do vírus, a Alemanha inteira vai ficar presa nesse troço. Então, o exemplo alemão, reunião que aconteceu agora de madrugada. Acabou de acontecer e terminou a reunião. O que ela fez? Foi lá e deu uma entrevista coletiva para explicar tudo o que estava acontecendo. Reunião, transparência, juntos para resolver, respeito ao alemão, ao povo alemão, e inimigo eleito é o vírus. Aqui a gente não conseguiu essa proeza, que não tem nada de espetacular. Então, a sugestão do presidente do Senado foi acatada, o presidente da República vai fazer uma primeira reunião, nós vamos ficar de olho, porque promessa não dá mais, chega de promessa, de disputinha, o presidente mandando um monte de recadinho, o governador A ou B mandando um monte de recadinho, recadinho, o vírus é surdo, o vírus é surdo, ele não é cego não, mas ele é surdo, ele não escuta, sai daqui, cuidado, pega ladrão, não adianta. Ele continua a atacar, o vírus é surdo. A sociedade não é. E a sociedade, além de não ser surda, ela está vendo o que está acontecendo. A gente precisa se organizar. Não vamos conseguir a organização alemã. É fantasia. A organização alemã, a disciplina alemã é quase que um mito. Mas o importante é a gente pegar o exemplo deles e ver, dá para fazer. De alguma forma, um espaço de discussão, como disse o presidente do Senado, para discutir as convergências, as divergências, pelo amor de Deus, a gente já conhece todas, né? A ciência tem que estar em primeiro lugar. O presidente ontem falou num discurso que ele segue a ciência e puxou um negócio ridículo. Ele puxou um texto de fake news, dizendo que a OMS é contra o lockdown. Quer dizer, é um absurdo. Ele falando da ciência e puxa um documento falso, uma declaração mal posta dele. Não é que estava fora de contexto, não tinha sentido algum o que ele estava falando. E ele foi e pôs. Ninguém falou para ele. Eles sabiam que isso não estava errado. Como funciona isso? Então, é preciso ter uma conversão, principalmente do presidente da República. Ele tem que ser o grande líder desse processo. Se ele não estiver preparado para ser o grande líder desse processo, o Brasil vai bater cabeça e bater as botas. Porque bater cabeça a gente está acostumado. Agora, bater bota não dá. Amanhã a gente deve bater a marca de 300 mil óbitos. O Brasil, e o presidente diz, parece que só morre gente no Brasil. Não, presidente, não é verdade. De fato, morre gente em todo lugar do mundo. Só que o Brasil, com 2,5% da população mundial, está registrando 25% das mortes. Desculpa. Só aqui está acontecendo isso. É um assunto do planeta, é o Brasil. Era a floresta queimando, agora é o povo enfrentando o coronavírus com suas variantes e desafios e ritmo de vacinação lento e desorganização e negacionismo e etc. Guarda o negacionismo para lá,
não quer acreditar, não acredita, enfim. A própria conversão do presidente à privatização não é lá muito confiável, mas pelo menos ele faz um discurso que o Paulo Guedes orienta. Então, vamos ver se esse novo ministro, que não entrou ainda, consegue orientar o presidente, e o presidente, de olho nas pesquisas de opinião, né, abrindo ouvidos ali para os líderes e tal, consegue liderar esse processo. A reunião é amanhã.